Bom dia, bom dia. Bom dia, irmão. Faz assim já com o dedinho, ó. Mais um dia Deus te deu. Você tá me ouvindo, Ele confia em você. E Ele quer que você prospere nessa terra. A gente tem vindo uma sequência de provérbios. Salomão já ensinou pra gente a importância da figura paterna e materna. Tem que resolver esse negócio de pai, de mãe. Se você não tem pai, se você não tem mãe, ou tá com algum problema com esse negócio de paterno e materno, Salomão começa Provérbios aqui te incentivando a resolver isso aí. Bom dia, irmão, como é que vocês estão? Comenta aí aonde é que você tá, onde você estava me assistindo, você tá no Brasil ou tá aqui em Portugal? Porque no Brasil agora é 4 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Então a gente viu Salomão ensinando a gente a resolver esse negócio de figura paterna e materna. A gente viu Salomão ensinando a gente que a sabedoria fala o tempo todo. Luanda. Luanda é quantas horas agora? Aqui em Portugal é 7h18. Luanda deve ser uma hora mais tarde, né? 8 horas. Então, primeiro, resolva essa figura paterna, materna tua. Segundo, Salomão estava falando com a gente que a sabedoria fala o tempo todo. Terceiro, a sabedoria vai te afastar de pessoas. A sabedoria vai tirar pessoas de perto de você e a sabedoria vai te afastar de algumas pessoas. Inclusive, quando a sabedoria desce e possui Jesus, que é o Espírito Santo desce, possui Jesus e a primeira coisa que faz com Jesus é: vai para o deserto, sai de perto de todo mundo. Então a gente tem que entender isso. Jesus ficou lá 40 dias no deserto, irmão. 40 dias é mais que um mês. Passa uma semana na sua vida, você já está sofrendo. Meu Deus, que tristeza, uma semana. Irmão, tem um capítulo, por exemplo, que é de José. Quando José vai para a prisão, você vai ler ali, você não percebe muitos tempos. Você está lendo os versículos, mas fala assim: José foi para a prisão. E José ficou 2 anos na prisão. Aí depois vem embaixo aqui, e Faraó teve um sonho. 2 anos, irmão. 2 anos da vida do cara pulou de um versículo para o outro. 2 anos é tempo demais, cara. 2 anos ele ficou encerrado na prisão sem murmurar, sem reclamar. É muito tempo. Você está aí reclamando porque você tem 1 ano que você está aí nesse emprego, porque tem 2 anos que você está sofrendo. Irmão, o cara ficou 2 anos na prisão. Você passa um mês, você não consegue esperar. Por que eu estou falando isso? Porque tem tempos na vida da gente. A gente tem que discernir os tempos. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de estar esperando, tem tempo de estar ali num lugar que você não quer estar. Tem tempo de solidão. Inclusive a gente entendeu já, Salomão explicou pra gente que a sabedoria vai falar coisas que você não quer ouvir. Se a sabedoria só falasse coisas que você quer ouvir, todo mundo estava com a sabedoria. Quem fala aquilo que você quer ouvir chama diabo, Satanás. Ele só fala o que você quer ouvir. Agora, sabedoria, Deus não. Só fala o que você não quer ouvir. Por isso que as pessoas não gostam de Deus. Por isso que as pessoas não servem a Deus. Por isso que as pessoas não estão no caminho certo. Porque o caminho certo é diferente do que ela quer. Paulo fala: tem uma guerra dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, a águia dele não quer fazer, esse eu faço. Por quê? Porque o mal é prazeroso. O próprio Salomão está falando: o pão roubado é mais saboroso, mas o final dele tem consequência. As consequências desse prazer seu é terrível. Qual o prazer, tá? Você vive dormindo. Dormir é maravilhoso, né? Dormir é bom demais. Qual que é a consequência? Vai ficar pobre. Não vai alcançar a riqueza. Ó, vai dormir, ela. Mário, eu vou dormir, mano. Eu vou dormir eternamente daqui a pouco. Pra que eu vou caçar ficar dormindo agora? Tá vendo? É prazeroso. É tão prazeroso que a mulher fala: vai dormir, toma um banquete aí. Não, irmão. Dormir daqui a pouco nós dorme aí nós vamos dormir até Jesus voltar. Inclusive na Bíblia, quando fala das pessoas que estão mortas, fala que elas estão dormindo. Porque quando você dorme, você acelera a passagem do tempo. Mas não é isso, não é assunto de hoje. Então Salomão vai falar que essas coisas são prazerosas, as coisas que a insensatez grita. Qual que é o problema, Thais? A sabedoria grita o tempo todo, mas a insensatez também grita. E aí fica duas vozes gritando na sua cabeça. Já viu no desenho que tem um anjinho e um demoninho? Qual que eu sou, Thales? Nenhum dos dois.
Você é o que observa. Tem 5 vozes que falam na sua cabeça. A voz de Deus, a voz da alma, a voz da consciência, da insensatez, está aqui ó, no racional. A voz de outras pessoas e a voz do diabo. O diabo nem fala tanto assim na sua cabeça. Geralmente ele já falou lá atrás, pegou no seu pai, criou um personagem, ele nem fica repetindo. Então o que Salomão começa falando com a gente? Tem 2 vozes gritando, qual que você vai escolher? O que Salomão ensina pra gente? As vozes vão tomar as decisões no coração. Então mantenha o seu coração limpo. E aí, Gustavo, tá bem tarde aí, hein? Bom dia, boa noite, né? Aí é boa noite, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Essas vozes ficam gritando na sua cabeça. E a sede das escolhas está aqui no coração. Como assim, Thales? De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Você quer aprender um negócio massa de coração? Quero, Thales. Vai no YouTube, tem um link na minha bio aqui. Você vai clicar no link da bio, o terceiro código de cima para baixo. O primeiro, Grupo Ascensão. O segundo, eu acho que é mentoria. E o terceiro tá lá, YouTube. Você vai entrar no do YouTube e vai pegar Lives da Consciência. Você vai assistir a terceira live da consciência. Lá eu estou ensinando como você instalar os filtros no seu coração. O seu coração é onde você consegue instalar coisas para te impedir de pecar. O seu coração é onde você consegue instalar as coisas. É tipo um aplicativo. Você instala no seu coração. Se você instalar na cabeça, não impede. Agora, se você conseguir instalar no coração, pumba! Aí é supimpa, irmão. No coração você desvia, mas no coração também você pega ali, se você tiver mal instalado, aí a escolha sempre sai errada. Por quê? Porque Salomão fala, de tudo que você tem guarda, guarda o coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. No coração é que saem as escolhas. As escolhas verdadeiramente não saem na mente. Quando sai da mente é porque já subiu pelo coração. Isso eu explico lá na terceira live da consciência. Inclusive eu acho que ela está postada aqui no TikTok também, é questão de vocês procurar aí, mas tá. Todas as lives da consciência estão em azul. É só você pegar as capas que estão em azul, chama Lives da Consciência. É lá que eu ensino. Então presta atenção, o seu coração você tem que instalar filtros. Você tem que instalar no seu coração palavras. Como assim? Vou dar um exemplo. O meu papai, quando eu era criança, instalou no meu coração assim, ó. Thales, bom é o que é nosso. Porque umas 3 ou 4 vezes eu fui no guarda-roupa dele, peguei um dinheiro sem ele me dar. E aí ele falou, filho, você não pode fazer isso, bom é o que é nosso. Se o papai te der, aí sim é bom. Se o papai não te der, bom é o que é nosso. Meu amigo, para que ele falou aquilo comigo? Não instalou na minha cabeça, instalou o aplicativo, cá no meu coração. Aplicativo, bom é o que é nosso. Vem dinheiro, vem as coisas, se eu acho dinheiro na rua, mano, eu nem pego, porque na hora, bom é o que é nosso. E é tão forte quando instala no coração que automaticamente você instala para os seus filhos. Minha filha, meu filho já fala, bom é o que é nosso. Meu filho tem 3 anos já fala isso, porque eu já aprendi a instalar no coração dele, eu já estou instalando desde cedo. Qual que é o mal, Thales? O personagem também está instalado aqui. Aí vem uma oportunidade na sua frente, seu papai instalou assim, Thales é burro, Thales é idiota. Seu pai usou um poder dele de criar, que é o sentimento, soltou isso pela boca, você é uma esponjinha, precisa da fertilidade, absorveu, você acredita. Aí toda vez que vem uma oportunidade para você ganhar mais dinheiro, seu coração já fala, você é burro, amigo, você não dá conta não. Aí você vai, não quero a oportunidade não. Tem gente que nega a ascensão na empresa. Ele subiu na empresa, o objetivo é crescer para ganhar mais. O patrão vem e fala, não, tem um cargo aqui, eu estou vendo que você é esforçado, vou te dar a oportunidade. Ah, não, dá para outro, por favor, dá para outro. Porque ela tem tanto medo de errar com a autoridade. Seu pai é autoridade. Se seu pai, quando você errava com ele, só te batia, era uma coisa bem pesada, quando você vê uma autoridade, você tem medo de errar com ela. Então, subir de cargo significa, eu tenho que mostrar que eu não sou burro. Se você está instalado que é burro, você não quer. Se você tem problema com a autoridade, que é sua imagem paterna, você não quer. E aí chega a oportunidade de você estar orando, um aumento de salário, mais amplitude, e você fala, não, por favor. Porque seu coração está cheio de coisa instalada que não devia.
Então Salomão começa falando, resolve a figura paterna, busca a sabedoria, ela está gritando o tempo todo, a sabedoria vai falar coisas que você não quer ouvir, a sabedoria vai tirar os seus amigos de perto de você e vai tirar você de perto dos seus amigos. A insensatez também está gritando, cuidado com seu coração, instala os aplicativos certos no seu coração, limpa o seu coração, deixa ele limpinho, porque dele procede as fontes da vida. Então aí depois a gente veio ouvindo as consequências da sabedoria, por exemplo, sabedoria dá mais saúde, a sabedoria vai te dar uma vida longa, a sabedoria que traz o dinheiro, não é o dinheiro que traz a sabedoria. Ah, não, mas ele falou, vende tudo que você tem, vende o ouro, vende a prata. Não, ele fala, busque a sabedoria assim como você busca o ouro e a prata. Se você fizer isso, aí a sabedoria vem, o ouro e a prata vem como consequência. Inclusive agora, quanto você está gastando aí? Nada, mas você está ouvindo uma sabedoria sendo ensinada aqui. Se você der conta de buscar isso aqui, igual ele falou, procura entender o sábio. Tem muita coisa que eu falo que vocês não entendem. Por exemplo, ontem teve uma live, Mundo Espiritual e Maldição Hereditária, e eu estava explicando isso na live. Essa live é a 8ª live da consciência. Eu estou vindo de degrau em degrau ensinando o que é não forma, o que é forma. Aí ontem eu pude entrar no absoluto. Tem 3 coisas no mundo espiritual. Tem a forma, que é a matéria, tem a não forma, que é aquilo que não existe, aquilo que é. Por exemplo, o frio não existe, o frio é. O calor não existe, o frio não existe, o frio é. A ausência do calor. A escuridão não existe, a escuridão é a ausência da luz. Qual que é o outro que eu gosto de falar? Escuridão, frio e som. O silêncio não existe, o silêncio é a ausência do som. Você sabia disso? Deus não existe. Deus é o que fica quando tudo que existe desaparece. E eu estou explicando várias coisas e ontem eu entrei no absoluto. Aí veio um monte de pessoa já doidinha na live. Esse cara tá falando doideira. Isso aí não existe. Esse perdeu 8 lives. Por quê? Salomão está falando, procura entender os sábios. Aí você entra numa live da consciência e eu falo, assiste desde a primeira. Vai no link da bio, pega lá no YouTube, vai lá, lives da consciência, assiste desde a primeira. A segunda live da consciência é uma expulsão de espírito maligno. É um acionamento de governo do mundo animal. Porque você tem 3 animais dentro de você. De baixo aqui tem um animal mais baixo. Tem gente, o meu animal, por exemplo, é gnu. Não sei por que ainda, não sei. Sempre que eu vou falar do animal de baixo, eu falo gnu. O de Jesus era uma ovelha. Jesus, o animal mais baixo de Jesus, era uma ovelha. Tanto que ele foi sacrificado como uma ovelha. O animal do meio, todo mundo tem igual, chama leão. O animal de cima, todo mundo tem igual, chama águia. O problema é que algum tem uns urubu, né? Aqui em cima. É diferente, eles escutam outros espíritos, aí vira um urubu que vivendo atrás de carniça. Então presta atenção, tem várias coisas ali profundas que você vai aprender ouvindo aquelas lives da consciência. Escuta desde o começo que você vai chegar aí num conhecimento que as pessoas não falam por aí. Eu demorei muito tempo orando, buscando a Deus conhecimento para me chegar naquelas lives ali. Então procura entender. Ah tá, não existe esse negócio de maldição? Não existe não. Deus fala assim, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoares, mas eu, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Moisés, escreve aí. Eu abençoo até 1000 gerações daqueles que fazem o bem, mas aqueles que fazem o mal, eu visito a maldade do pai no filho até a 3ª geração. Se o próprio Deus fala que tem maldição vindo dele, imagina as outras coisas. Tá faltando sabedoria e tá faltando você entender. Então hoje, dia 21, nós vamos ouvir Provérbios 21, tá? Provérbios 21, verso 1, vai começar assim, ó. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as intenções. Faça o que é direito e justo. Isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifício. A gente vê isso em Malaquias, né? Vou oferecer o que a Deus. Toda a madeira da terra, toda a natureza para Deus é igual um pó. Você não leu Isaías, não? Eu conselho de hoje, lê Isaías 40. Isaías 40 fala assim, você não sabe? Ninguém te contou que não tem como esquadrinhar o conhecimento de Deus? Ele pega toda a água da terra, toda a água que existe na terra, nessa primeira dimensão nossa aqui, para ele cabe na mão dele. Irmão, nós estamos falando de trilhões de litros de água. São trilhões, você não dá conta de escrever o número.
cabe na palma de Deus. Então, Deus não tem nada que você faça de sacrifício que para Ele é bom, para Ele é grande. Por isso que está na Bíblia, Deus quer mais obediência do que o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus está mais interessado no seu coração do que nas coisas que estão saindo aqui fora. Por isso que Deus começa tratando por dentro. E por isso que Satanás e os demônios vivem te falando, não olha para dentro não, olha para fora. Não, não fica em silêncio não, vamos ver uma série. Não, o TED é terrível. Você sabia que o TED é necessário para você fazer o Leste Lerrar? Precisa ter tédio. Por isso que Deus falou, Abraão, sai de perto de todo mundo. Vão para o deserto, porque no deserto tem tédio. Não tem Netflix no deserto. Não tem filmezinho. Ah, vai sair o filme de Homem-Aranha, vai ter que assistir em inglês, porque eu não consigo esperar. Aí você tá tão viciado, o diabo tá tão te tirando para fora aqui, ó, de dentro de você, que você não tá entendendo o poder que tem dentro. Deus tá mais interessado numa pessoa que tá interessada em caminhar aqui certo, do que em alguém que vive oferecendo sacrifício. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado. Eu estou ensinando a vocês, toda vez que você lê espírito na Bíblia, você vai trocar espírito por ideologia. Toda vez que você lê orgulho na Bíblia, você vai trocar orgulho por vitimismo. Então vamos lá, ó. Os maus são dominados por causa do vitimismo e pela sua vaidade. Isso é pecado. Ou a pessoa vive assim, ai tadinho, nossa, é porque todo mundo me faz mal, tá? É porque você não sabe. É um vitimismo danado. Saul foi oferecer o sacrifício, Samuel não chegou e falou, vou oferecer no lugar de Saul, no lugar de Samuel. O pecado dele. Não, aí Samuel chega, não, é porque você estava demorando, aí né, a gente não podia demorar aqui. Aí Samuel falou, mas era para matar todo mundo, até os animais, tudo, não podia deixar nada. Não, mas a gente pegou aqui para a gente sacrificar a Deus, porque esses animais estão bons. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode contar-me um milagre? Posso. Eu casei com a minha esposa, eu era um completo idiota, ela foi orando por mim, então eu já sou um milagre. Depois que a gente casou, a gente ficou 5 anos tentando ter um filho, não podia ter filho, porque minha esposa tinha cisto nos 2 ovários. Aí a gente chegou em Portugal, obedeceu a Deus. Quando chegou aqui, veio um pastor lá do Brasil que nunca ouviu a gente, nunca fez nada. Chamou minha esposa, orou por ela. Uma mulher pôs a mão na barriga dela, orou para ela. Depois de 5 dias, e falou assim: ó, quantos dias? Depois de 5 dias, ela estava grávida. Então, é só você olhar no meu Instagram, você vai ver 2 milagres. Chama Valentina e Miguel. E agora você vai ver minha esposa grávida do 3º milagre, chamado Gabriel. Então, ó. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Planejar, cadê seus planos? Qual que é os planos que você desenhou para esse ano? Então, primeiro, Deus tem planos a seu favor. Presta atenção, Deus tem planos para você. Me explica uma coisa, se Deus existe, por que tem milagres de igreja? Tipo, igrejas não são as casas. Mano, Deus nem existe. Não fica nessa Deus existe, não. Você falar que Deus existe é você diminuir Deus. É você colocar Deus na sua cabeça. O problema que você está falando dessa frase é porque você está criando um Deus na sua cabeça. E esse Deus na sua cabeça tem que ser igual o Deus da sua cabeça. Só que Deus não tem, ele não existe para caber na sua cabeça. Não tem como Deus caber na sua cabeça. Vai na live de consciência e fala, tá assim, ó, Deus não existe. Vai lá que você vai entender o problema desse negócio de igreja aí. Tem um grande problema nisso aí, mas não tem igreja na Bíblia? Tem igreja, só que eles estão confundindo tudo. A live de ontem eu expliquei quem é o diabo, o que você é para o diabo, quem é o diabo de verdade e o que ele é para Deus. O diabo nem é inimigo de Deus, o diabo é servo de Deus. O diabo é inimigo da igreja, então a igreja verdadeira tem o diabo como inimigo. Essas igrejas aí, na verdade, ela tem ele como predador. Tem muita igreja que tem muito medo do diabo. Porque o diabo é o chupa-cabra. Ele vive chupando sangue. O sangue é o acesso espiritual. Não tem como você acessar o mundo espiritual sem sangue. Não sei se você sabe disso. A única forma de acessar o mundo espiritual é através do sangue. Por isso que na relação sexual você tem que tomar cuidado, porque é um ato, um pacto de sangue quando você faz sexo. Você não entende disso, né? Na Bíblia, a catequese diz que Deus está dentro de nós, nos livros do pecado. Jesus falou isso, né? Então, eu tenho que subir, porque senão o Espírito Santo não desce. E é bom que ele desça, porque ele vai entrar dentro de vocês e ele vai te ajudar com isso aí. Então, se Deus existe, ele não pode caber dentro de você. Se Deus existe, ele não pode entrar dentro de você, porque tudo que existe é forma. Aquilo que não existe é não forma. Igual eu expliquei aqui,
O frio é a ausência do calor. Então, quando o calor some, fica o frio. Deus não existe. Você falar que Deus existe, você está jogando ele para a terceira dimensão aqui, sendo que ele está lá atrás, irmão. O que é terceira dimensão? Tem a forma, tem a não forma. Por exemplo, o frio, o vazio, o silêncio, a escuridão. Deus, a manifestar de Deus vai vir sempre pela não forma. E tem o absoluto. Deus está aqui, ó, absoluto. E para trás do absoluto eu não dou conta nem de imaginar. Nem o absoluto eu cheguei a arranhar o que é isso aqui. Mas o que é o absoluto? Deus fora dessa caixa da sua cabeça. Se ele entrou da caixa da sua cabeça, ele está cá na forma. Deus existe. Eu acredito em Deus. Quem tem Deus na forma tá aqui, ó. Eu acredito em Deus. Tá, você não acredita em Deus? Mano, quem é nós para acreditar em Deus, amigo? É igual uma formiguinha de 1 centímetro olhando para Adão de 6 metros. Você sabia que Adão tinha 6 metros de altura? Imagina uma formiguinha olhando para Adão. Adão, eu acredito em você. O que Adão fala? Ah, vai para lá, formiga. Você vai acreditar em mim? Eu que acredito no você. É Deus que acredita no você, irmão. É Deus que falou, você existe, filho. Eu tô te vendo. É Deus que faz isso, não é você que faz isso com Deus. Então tá faltando um entendimento aí na sua cabeça. Cadê os planos da sua vida? Salomão está falando que a gente tem que ter planos. E a Bíblia fala, eu bem sei os planos que eu tenho de vós. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos que vão te dar um final de vida. Deus tem plano, Ele quer que você tenha plano. E Deus quer que você ore pedindo revelação. Porque quando você fala revelação, Deus me revela as suas ações, me coloca nela. É Deus revelando o plano dele. Oxe, aí onde você está é dia, aqui é dia ainda, irmão. Bom dia aí. A gente está em Portugal, é 7h38 da manhã. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo. E é uma armadilha mortal. O português é terrível, mano. O português é terrível. Quando a gente vai falar de dinheiro, tem 3 níveis aqui. Tem dinheiro. Dinheiro é uma criação da forma aqui, ó. É uma coisa criada pelos homens. Tem a não forma, que é riqueza. A riqueza aí é profunda. O que é a riqueza? Tudo que o dinheiro não pode comprar. Uma mulher sábia, uma pessoa que te ama de verdade, bons filhos, saúde. Ah, tá, mas o dinheiro não compra saúde. Não compra saúde, irmão. O dinheiro melhora a saúde, mas não compra saúde, não. Quantas pessoas têm muito dinheiro e não têm saúde? O dinheiro não compra. Parabéns, já pensou em ser padre, mano? Você explicou uma coisa que a minha catequese fala, né? Nunca explicou. Mano, eu falo muita coisa que nem pastor fala. Tô falando com vocês. Tudo que eu aprendi, eu não aprendi nas igrejas, eu aprendi no YouTube, eu aprendi pegando o líder certo. Qual que é o problema? Vocês escutam qualquer um. Não, você quer aprender de Bíblia de verdade? Você vai clicar no YouTube, Paul Washer, escuta o Evangelho, mano. Começa pelo Evangelho, o Evangelho é massa demais, velho. O pessoal fica aí perdido, querendo saber do arrebatamento. Mas no arrebatamento, o dia que o arrebatamento acontecer, vai ser ali um dia você vai saber tudo do arrebatamento. Mas o Evangelho você vai passar eternidade, 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 não vai saber tudo do Evangelho. Aí eu vou falar com a pessoa e falar, não, mas eu já sei o Evangelho. Não sabe, amigo, você não sabe o que é o Evangelho. Para você saber o que é o Evangelho, você tem que saber o que é o preço da cruz. Você não sabe o que é o preço da cruz. Você vai passar a eternidade, 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 não vai saber o preço da cruz. Como assim, Thales? Na igreja, o seu padre não fica assim, Deus é imutável, Deus não pode mudar. Mentira. Ele não está lendo a Bíblia, é mentira. Como assim, Thales? Deus não muda, eu expliquei na live ontem do mundo espiritual. Forma, não forma, absoluto. A não forma é uma ponte para o absoluto manifestar na forma. Como deu problema lá no Moisés, o absoluto veio descer na terra para manifestar na não forma, teve fogo, saraiva, terremoto, furacão, o céu virou um caos. Os caras que saiu do deserto, lá do Egito, ficou anos caminhando para chegar na presença de Deus, quando chegou, viu a não forma, o absoluto manifestando na não forma, falou, minha alma tá saindo do corpo, Moisés, eu não dou conta de subir aí não, se eu subir aí eu vou morrer. Aí Deus falou, não, nunca mais vou apresentar assim para vocês, espera aí que eu vou enviar aqui, o absoluto vai ter que esvaziar de tudo e manifestar numa forma. Filipenses 2, aquele que era Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou totalmente de Deus, saiu daqui e se manifestou num buraquinho lá no ventre da Maria e cresceu. Então presta atenção no que eu estou falando com vocês aqui.
Vamos voltar aqui para saber melhor. Vamos voltar, senão a gente não vai acabar provérbios hoje não. Tem três tipos. Tem o dinheiro. O dinheiro é só dinheiro. Seu Deus é Deus de confusão. Tô fora. Deus mandou matar todo mundo. Aí os caras ficam assim, nossa, Deus é Deus de confusão. Ele mandou matar todo mundo lá atrás. Deus é mau. O Deus do Antigo Testamento, do Novo é ruim. Não, é só porque você não leu direito. Você não leu o problema. Deus é Deus de confusão, porque o pessoal fica até hoje matando todo mundo para dominar Jerusalém. Aí tem uma guerra em Jerusalém por causa desse Deus seu. Cara, é porque você não leu, você não tá sabendo, você não contou, ninguém te contou a história toda. Por exemplo, por que Deus mandou matar todo mundo lá no Antigo Testamento quando o povo chegou nos cananeus? Deus falou com eles, mata todo mundo, porque se não matar todo mundo, os animais, as crianças, todo mundo é para exterminar. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão crescer de novo, vai ser igual um ovinho do diabo. Vai crescer de novo, eles vão adorar os deuses deles, vai corromper vocês vão fazer pacto com o diabo, vocês vão jogar os seus filhos na lareira para queimar eles, vocês não vão ter um casamento saudável, porque vocês vão viver de orgia, então mata todo, extermina essa praga aí, que é uma ideologia que não tem como desinstalar da cabeça deles. Vocês não vão conseguir desinstalar, então arranca todo mundo de dentro do arraial. Não pode sobreviver ninguém. Aí eles olham, nossa, Deus é muito mal de falar isso, é muito mal. Olha a consequência de... Eles foi tão bonzinho que eles não fizeram. Você sabia? Que o povo judeu foi muito bonzinho, não fez o que Deus mandou. Consequência, voltou igual Deus falou, começou a colocar tempo pagão em Israel. O povo de Israel sacrificava os filhos, mano. Imagina você entregar seu filho de sacrifício por causa dessa praga aqui chamada idolatria daqueles cananeus. A praga chamava cananeu. Aí eles sacrificavam os filhos, aí Deus deixou a guerra vir, veio guerra por causa dessas coisas, aí eles viviam com orgia, não tinham um casamento estruturado, aí virou uma maldição em Israel, que até hoje estão lá, ó. A guerra da Palestina e Israel até hoje é isso. Ó, Deus sacrificou o próprio filho. Pois é, você não sabe, você não entendeu nada, né? Você está sempre ouvindo a Bíblia só pela metade. Ele sacrifica o próprio filho para te salvar, para que você não sacrifique o seu. Por exemplo, ele fala assim com Abraão. Sacrifica o seu filho, Abraão. Deus mandou sacrificar o filho. E aí Abraão vai lá, na hora que ele vai matar o filho dele, Deus fala, não mata, Abraão. Porque eu vou entregar o meu filho para morrer no seu lugar. Deus matou o próprio filho. É muito massa você falar isso aí. Porque tem gente que não entendeu isso até agora. Deus matou o próprio filho para você poder viver. E você não pode largar uma droga. Você não pode se largar. Não salvou nem as pessoas das câmeras de gás. Pois é, mano. Deus abriu mão, hein? Tem assim, ó. Vou explicar para você, já que você tá falando muito disso aí. Tipo assim, ó. Tem uma mão aqui de Deus andando em cima da sua cabeça agora. E essa mão que está em cima da sua cabeça é que te protege das ciladas do diabo. É o que te protege. É como se fosse um monte de meteoro caindo o tempo todo, querendo te matar, querendo destruir sua família, tá? Que é a mão de Deus. Só que a mão de Deus tem um grande problema, irmão. A mão de Deus é insuportável. A mão de Deus não vai caber no seu suporte. Deus não vai entrar na sua cabecinha. Presta atenção. Deus não vai se esforçar para caber na sua cabeça. A mão de Deus tem um caminho, ela é a sabedoria, ela só fala coisas que você não quer ouvir. A mão de Deus, ela só vem para te tirar da zona de conforto. O tempo todo a mão de Deus quer te tirar da zona de conforto. Tipo assim, ó, vou te tirar agora. Você não quer, mas eu vou falar. Envia a live aí para 3 pessoas. Vamos subir o nível da live aqui, ó. Vamos aumentar isso aqui para 300 pessoas, 400 pessoas. Você vai parar agora, tem um botão aqui de compartilhar e envia para outras pessoas. Aí os outros vai começar a sair da live, ó. É automático, é te tirar da zona de conforto. Vem aqui, ó, tem um coraçãozinho, é só você bater no meu rosto assim, ó, você vai me dar um coraçãozinho. Aí você fica batendo assim para cair mais gente aqui dentro. Aí tem a mão de Deus, ela vive aqui na zona, te tirando da zona de conforto. Ela fala, sai do Brasil, você tá aí até quando? Abraão, você tá na zona de conforto do papai e da mamãe? Vão sair daí. Abraão, vão pro deserto, Abraão. Aí Deus está sempre te tirando da zona de conforto. Aí o que você faz? Não. A mão de Deus não vai parar de caminhar
porque você parou de obedecer. Aí Deus está olhando, se vocês não matar esse povo, vocês vão se converter com isso aí. Se vocês casar com essas mulheres vão trazer essas coisas erradas para vocês. Se essas coisas erradas entrar no arraial, vocês vão parar de me obedecer. Se vocês pararem de me obedecer, a minha mão não vai parar de caminhar e a consequência vai ser que vocês vão ser destruídos. Aí o povo fala assim, não, tô nem aí, Deus. Eu sou bonzinho, eu vou continuar ajudando. Eu vou continuar com dozinha. Não, Deus, eu sou mais inteligente que o seu. Comer um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que você tá falando não é bom, não. Bom é o que eu tô fazendo aqui. Aí a mão de Deus, tá bom, vocês querem ir? Romanos 1, 2 e 3, Lenin. Romanos 1, 2 e 3 fala, e Deus os entregou a paixões. As paixões, o que é Deus entregar? Ele está continuando com a mão. Aí fica aqui para trás, não pode ter desgraça, né? Você não quer obedecer a Deus, Deus já falou para você sair dessa cidade, você continua aí, sua vida continua uma miséria, continua uma pobreza. É lógico, irmão, é racional. Se você não está obedecendo aquilo que é bom, perfeito e agradável, o que vai ficar é o que não é perfeito, o que não é agradável, o que não é bom. Câmera de gás, expulsando todo mundo lá. Sabe o que é aquilo ali que você viu que Hitler fez? Quando eles foram matar Jesus, o cara romano fez assim, ó, eu lavo a minha mão porque ele é inocente. Mas o povo que estava lá falou, mata, que caia sobre nós o sangue dele. Ah, você não leu a história completa, né? Você só fala, ai, Deus abandonou o povo. Ah, não, o povo escolheu. Assiste Provérbios 12, os bonzinhos, eles escolhem as coisas erradas, tá lá se lascando ali, porque escolheu sair debaixo da mão, aí vem os bonzinhos da cá, nossa, mas Deus é muito ruim, mas Deus mandou matar todo mundo, ai, mas Deus condenou, se Deus é justo, ele tem que condenar a coisa errada, se Deus é bom de verdade, a mão dele tá em movimento, quem ficou para trás tem que se lascar, irmão. Tem que se lascar, porque talvez ele pode acordar e voltar, ou talvez ele fica deitado no fundo do poço. Olha lá o filho pródigo. Imagina se o patrão do filho pródigo fosse bonzinho. Não, filho pródigo, tadinho do você, seu Deus é muito ruim. Te deixou passando fome aqui nesse lugar, te deixou aqui sem dinheiro, pode comer as bolotas do porco, vão entrar aqui na minha casa, o bonzinho dá mais trabalho para Deus do que os ímpios. Melhor ser ímpio do que ser bonzinho, irmão, tô falando sério com vocês. Deus ia ter que esperar mais tempo. Deus ia ter que mandar a maldição lá para casa daquele patrão, para depois o bonzinho cair no fundo de novo, para depois acordar. Porque tem gente que só acorda quando bate a cabeça no fundo do poço. Mas os bonzinhos não deixam. Como faz para voltar para Deus? Resolve a treta com seu pai, moço. Se você tem problema com seu pai e sua mãe, você tem problema com Deus. Estou falando sério. Olha os ateus. Os ateus têm 3 tipos de ateu. O ateu, primeiro, tem problema com o pai. O ateu, segundo, tem problema com religião. Ele veio de uma religião. A paternidade dele tinha religião e os caras tiravam dele para dar para os outros. Tinha que problema, o cara vira ateu. Ou então teve uma morte que ele não sabe resolver, ele culpa Deus. Provavelmente uma dessas 3 coisas está na sua vida. Ou é problema paterno, ou tem uma religião do passado que te feriu, algum pastor, alguma coisa que seu pai fez de religião te magoou, ou tem alguma morte no seu passado que você não sabe explicar. Não tem como voltar para Deus. Como vai para voltar para Deus? Não tem como. Deus está aqui, Deus é tudo. É você que desconectou dele. Então é só você resolver esse problema e conectar nele. Inclusive a próxima live da consciência era para a gente fazer a continuação do espiritual, mas eu não vou fazer. A próxima live da consciência agora eu vou fazer um mergulho espiritual para a gente abandonar essas coisas do passado. Então eu já te convido, Eren. Entra, como que eu faço para participar, tá? Entra no link da bio do TikTok depois. O primeiro grupo chama Grupo de Ascensão. É para você subir seu nível de consciência. Lá nesse grupo eu falo das lives da noite. Toda vez que vai ter a live à noite, eu comunico lá. Por quê, Thales? Porque primeiro sou eu me amando, irmão. Depois é a minha família bem. Depois eu vou lá fazer a live da consciência e resgatar vocês. Se eu vejo que tem algum problema com meus filhos, se eu vejo que meus filhos estão um pouco mais afastados, se eu vejo que a minha esposa está um pouquinho mais triste, você acha que eu vou vir cá fazer live? Primeiro é minha casa. Você não entende isso, né? Você vive colocando as outras pessoas na frente da sua família. Isso chama ser bonzinho. Não é a vontade de Deus para sua vida. Então entra no link da bio. O primeiro grupo tá lá, Grupo de Ascensão. Eu falo a hora que vai ter a live. Na hora que tiver a live, entra, mas vai para um ambiente seguro, um ambiente que você vai poder ficar sozinho. Então posso voltar se eu fazer uma dessas 3 coisas? Mano, não tem como voltar, ele já tá aí, é só se acessar.
Você congrega em qual ministério? O ministério de Jesus, tá? Eu tenho um pastor que eu amo demais, mano. Um pastor que ama a alma. Então tem um líder que ama a alma, que eu gosto demais dele. Enquanto ele estiver aqui na terra, eu vou estar andando atrás dele, porque ele é um cara massa. Ele me ensinou a amar a alma. Uma coisa que eu não tinha, tenho que confessar para vocês. Mas ministério eu não gosto de falar não, porque tem muita coisa errada e tem muito ministério, só Jesus. Você tem que procurar entender os frutos dos pastores e dos líderes. Meu Deus, nós estamos em Provérbios 5, 21, 5 ainda, gente. Então, riqueza tem 3 níveis. Dinheiro é só dinheiro. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. Prosperidade é aquilo que vem de Deus. Todo mundo tem prosperidade. Só que o que acontece? Ela não está ativada. Você tem que ativar a prosperidade. A segunda live da consciência, eu estou ativando justamente o governo para ativar essa prosperidade. Riqueza você tem que buscar de Deus, tá? Os maus são destruídos pela própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Você está fazendo as coisas certas? Ou você anda aí, vive sendo vítima? Nossa, você não é o culpado, né? Você é a vítima. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Salomão está sempre corrigindo o casamento. Tá, mas Salomão tinha 1000 mulheres, tinha problema de casamento. É porque não é ele que está falando aqui. Salomão nunca amou uma mulher, não conheceu o amor. Porque o amor é uma escolha. Então presta atenção, você precisa resolver sua casa. Por quê? Enquanto você não tá uma casa, enquanto você não tem uma família não é mamãe e papai só não. Enquanto você não tem uma família espiritual, você é vítima do diabo. Enquanto você não tem uma família espiritual, você tem medo do diabo. Quando você aciona a família, você vira inimigo dele. Chama família dos que crê, chama igreja. A primeira igreja é você, sua esposa e seus filhos. Tá, mas eu não tenho filhos ainda, então é você e sua esposa. Tá, mas eu não tenho esposa ainda, então é você, sua mãe e seu pai, se eles são cristãos. Tá, eu não tenho mãe nem pai, minha mãe e meu pai não é cristão. Então você precisa de um líder urgente para acionar a família aqui. Ó. Você precisa estar debaixo de um ministério para acionar a família, para você acionar a igreja. Acionou a igreja, se eu resolver meu pai e minha mãe, eu posso voltar para a mão de Deus? Mano, você já tá na mão de Deus. É o que eu tô falando, você já tá aí. Só que o fato de você não ver isso é porque você está com problema com mãe e pai. Entra no grupo, vai na live que eu vou fazer e eu vou te ensinar como é que a gente resolve isso aí, tá? Você já tá, você só não está conseguindo acionar. Provérbios 1, 2 e 3, no 4 eu vou te falar do Wi-Fi, tá aqui o tempo todo o sinal de Deus. Só que falta o aplicativo. O seu aplicativo está bloqueado porque você... E quem mora numa ilha deserta? Não, Jesus falou assim, ó, entra para o seu quarto e ora em secreto. Então, você não tem acesso a nenhuma pessoa, você precisa acessar Deus de uma forma mais intensa. Já se resolve aqui, ó. Como que eu sei que eu acessei a igreja e saí de ser o banquete do diabo? O medo tem que sumir. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor não é o amor de Deus, cara. Mas, padre, não, tá, você não pode falar isso. O verdadeiro amor não é o amor de Deus. Lógico que não, tô acabando de falar com a menina. Deus te ama, ó. A Eren. Deus te ama. Ele tá aqui, a mão dele tá aqui. Ele tá te abraçando agora, pra você ter noção. Deus tá te dando um abraço aí, Eren. Você nem consegue sentir o abraço dele. Por quê? O amor dele não lança fora o medo. O que lança fora o medo? Baixar o aplicativo para sentir o amor dele. O verdadeiro amor é você enxergar o amor de Deus para sua vida. Enquanto você não enxerga o amor dele, você está preso aqui, ó, com medo do diabo, medo de tudo. Assiste a live, mano. Eu vou te ensinar como é que você sente o abraço de Deus. Eu vou te ensinar a dançar com Jesus. Assiste a live da noite. Nós vamos fazer uma visualização. Nós vamos resolver esses problemas paternos. Nós vamos desinstalar esses aplicativos errados. Vamos fazer uma limpeza no seu sistema computador. E vão instalar o aplicativo certo. Você vai até dançar com Jesus. Escuta o que eu tô falando. Vocês vão comentar. Taz, eu vi Jesus. Taz, eu dancei com Jesus. Ai, vocês vão chorar. Vocês vão ver que maravilha, mano. Eu lembro a primeira vez que eu fiz. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Seu problema é que você não castiga ninguém. Você não aplica os ensinamentos para os seus filhos. Quando o sábio ensina, o conhecimento é aumentado. O que é sábio? Sábio não é quem sabe tudo. Sábio é quem aprende o tempo todo. Qual aplicativo? Me ensina o que faz.
para ver a live. Na live vai ser assim, ó, você vai no link da bio, o primeiro link é grupo de ascensão. Entra no grupo de ascensão que eu vou te mandar o horário da live. A live eu vou fazer ela ao vivo. Da live ao vivo até ir pro YouTube demora uns 3, 4 dias. Então não perde a live ao vivo, porque perder 4 dias é muita coisa. Tá, mas como eu sei desses aplicativos, que isso você tá falando? Entra no link da bio do TikTok, já inscreve aqui no grupo. E o terceiro link é YouTube. Inclusive segue lá, eu preciso de 1000 seguidores lá no YouTube pra gente fazer uma doideira lá nas lives também. Aí você vai entrar no YouTube, tá lá, Lives da Consciência. Inclusive eu já faço uma visualização na segunda live. Lá você vai aprender o que é aplicativo, como é que desinstala, onde que tá instalado esses aplicativos. E aí você vai chegar na live de hoje muito mais poderoso. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Presta atenção, mano. Isso aqui tá falando de princípio de dinheiro. Dinheiro aqui embaixo não é riqueza e não é prosperidade. O dinheiro é racional, o dinheiro é matemático, o dinheiro é lógico. Então, se você ajuda o pobre, se você ajuda o inocente, o dinheiro é consequência. Ah, tá, mas fulano é rico, dinheiro é do mal, porque ele não dá o dízimo na igreja. Tem muita gente que tem dinheiro e não dá dízimo. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não ajuda na igreja. Ele é do diabo porque ele não ajuda na igreja? Tem gente que faz mais aqui para os pobres. Tem gente que tem muito dinheiro, não vai na igreja, não dizima, mas ajuda os hospitais aí que você não dá conta de ajudar. Nem se Deus te desse dinheiro, você ia ajudar. Então, o que é a cláusula do dinheiro? A cláusula pétrea. Tem que ajudar outras pessoas, tá? Tem que transbordar. Agora, tem forma de conseguir aí que é bem errada. Tem gente que consegue até muito assim. Igual Jesus. Jesus, prostra aí e me adora que eu vou te dar todo o dinheiro. Aí Jesus falou, não, eu não quero esse atalho não. Não quero fazer um pacto com você não, capeta. Mas tem gente que faz, né? Consegue esse dinheiro aí sem ajudar as pessoas. Dê um presente em segredo a quem tiver zangado com você. A raiva dela acabará. Salomão, mais uma vez, não cria prisões na sua cabeça. Jesus fala, se alguém tem algo contra você, para a sua oferta e vai lá primeiro resolver, porque senão não vou aceitar a sua oferta. Quando faz justiça, os bons ficam felizes, mas os maus ficam apavorados, porque eles estão na reta. Então, não ande com maus. Salomão agora, a gente chegou no novo nível aqui de provérbios. Você talvez não assistiu desde o começo. No começo ele falou, sai de perto das pessoas ruins e vai para perto das pessoas boas. Classifica na sua cabeça quem é o tolo, quem é o preguiçoso e quem é o ímpio. Para quê, Taz? Para você não agir igual eles e para sair de perto deles. E agora ele está ensinando para a gente aqui como classificar o ímpio, como classificar o preguiçoso, como classificar o cara injusto. Então, se a pessoa não gosta da justiça, não gosta quando o bem está sendo aplicado, ela é injusta. Você não pode caminhar com essas pessoas. Porque nas lives da consciência eu te explico que um dos seus maiores poderes chama neuroplasticidade. É seu poder no coach, aí se chama de modelagem. É o seu poder. Se tem 3 idiotas andando na rua, você vai ser o quarto. Se tem 3 injustos andando na rua, você vai ser o quarto. Se tem 3 sábios andando na rua, você vai ser o quarto sábio. Então, cuidado com essas pessoas que estão mais perto de você, as pessoas que você ouve mais, as pessoas que você enxerga mais. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem no lugar do bom. Por quê? Porque isso é princípio, irmão, está instalado. Só que não, você acha que o mal é que é bom, porque o mal corta um caminho assim, ó, ele começa crescendo para cima. Exatamente, é um leão e um homem. Então, assim, ó, os maus, eles crescem para cima, os bons crescem para baixo. O caminho do bom é o caminho da semente. A semente não vira uma árvore, a semente vai para baixo, pega pressão, sofrimento, silêncio, as pessoas abandonam ela, depois ela cresce para cima, não, aí ela cria raiz, mais ou menos, solidão, sem ninguém perto, para depois virar uma árvore. O caminho da semente não é bom. O caminho da prosperidade não é bom aos olhos, não é agradável, mas é o caminho que Deus quer para você. Um abraço, Eren. Te espero aí na live. É 21 horas, geralmente 20 horas a gente faz. Fica lá no grupo que eu vou avisar. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. É o que Deus quer para você. Só que não, você não quer ser bondoso e direito. Você só quer o corta-caminho para você chegar no dinheiro mais rápido. É o pior caminho que tem. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes. É melhor você trabalhar com a cabeça do que trabalhar com o braço. E destruir as muralhas que eles tanto confiam. É melhor trabalhar com a cabeça do que trabalhar com o braço. Até quando você vai ficar trabalhando com o braço?
Irmão, tô falando que se eu trabalhava com um braço, eu ganhava 600 euros por mês aqui em Portugal, durante, eu acho que foi quase 2 anos. Depois continuei trabalhando com um braço no escritório de engenharia, fui para 1.000 euros. Aí eu falei, não tem como não, mano, não tem como não. Fui orar a Deus, pedir a Deus sabedoria. Aí ele me falou uma coisa que eu não queria ouvir. Demorei uns 3 meses para aceitar o que ele falou. Obedeci o que ele falou, saí de 1.000, fui para 2.000. Depois de 3 meses de 2.000, foi a primeira vez que eu ganhei mais de 10.000 euros em Portugal. Aí quando eu tava ganhando mais de 20.000, cheguei a bater a barreira dos 30.000 euros em Portugal. Deus falou comigo, larga tudo e vai pro Brasil. Cara, nossa. Pensa se eu ouvir isso de Deus, cara. Quando tá tudo bom, é muito bom. Agora, quando tá tudo ruim, é bom. Agora, quando tá tudo bom, você não quer ouvir. Então, é melhor você trabalhar com a cabeça, pegando os downloads daquilo que Deus quer para você e obedecendo, porque o final é bom. Só que aí eu não te contei os passos antes, né? Você ouviu, nossa, Deus vai falar comigo, eu vou sair de 1.000 euros, vou para 20.000. Me conta o que você fez. Como é que faz isso aí? Só que não. Primeira vez sua live, seja bem-vinda, Ellen. Eu já te aconselho a escrever aí no TikTok, já entrar no YouTube e ver as outras lives para você pegar mais sabedoria. A primeira vez que Deus falou comigo em Portugal, eu ganhava esses 600 euros, aí veio um cara e falou comigo, não, você vai trabalhar um dia no mês e você vai ganhar 500 euros. Um dia, eu trabalhava o mês inteiro para ganhar 600. Aí eu morava numa casa com 8 pessoas. Por quê? Por que você morava lá? Porque eu fui obediente a Deus. Eu tive que enfrentar uma figura materna, colocar minha esposa em primeiro lugar, e aí a pessoa me expulsou da casa. E eu fui para uma casa com 8 pessoas. E aí esse cara falou, não, você vai trabalhar um dia, você vai ganhar 500 euros. E você tá morando aqui a casa com 8 pessoas, pode vir aqui para baixo do escritório, tem uma casa aqui de baixo, pode vir só você e sua esposa. Vocês vão ficar aqui, minha mulher é grávida, mano. Aí Deus falou, não. Aí na hora que Deus fala não, que a sabedoria fala que você não quer ouvir, aí as outras pessoas ficam com raiva de você. Um monte de gente me ligou. Nossa, você é um idiota, você não pode fazer isso. Deus está no céu, você está na terra. Que idiotice é essa? Vai lá, aceita o negócio. Eu falei, não, filho, Deus falou não. Eu tenho certeza que Deus falou não, é não. E aí depois de muitos anos, foi 2 anos, a pessoa me ligou de novo. Nossa, ainda bem que você não entrou naquilo, né? Porque ia gerar isso, isso e isso. Eu lembro que você falou que eu era um burro, que Deus estava no céu e eu na terra. Mas Deus, eu preferi obedecer a Deus. Aí vem as primeiras obediências a Deus, não é você sair de 1.000 para ganhar 2.000, não. As primeiras obediências a Deus é você deixar de ganhar. Por isso que você não chega em 20.000 em Portugal. Por isso que hoje eu obedeci Deus, fui para o Brasil e ele me ensinou marketing digital. Eu voltei para Portugal a primeira vez que eu bati mais de 100.000. Eu peguei a loja do cara e ele vendia 56.000. No primeiro mês nós bateu 300.000 em venda. Imagine, em um mês aprendendo o que Deus me ensinou no Brasil. Então, qual que é o seu problema? Você não obedece a Deus, mano. Seu problema não é dinheiro. Escuta o que eu tô falando com vocês. Seu problema não é dinheiro, porque o dinheiro é consequência da riqueza, que é consequência da prosperidade. Prosperidade e riqueza te ensina a obedecer a Deus. Tô com muita dor, perdi o sono, entrei no TikTok para me destruir, parei na sua live. Nossa, mano, coisa boa foi isso aí. Não foi à toa você ter entrado aqui, não. Então presta atenção. Provérbios 21, 23. Se você quer se meter em dificuldade, toma cuidado com o que diz. Aliás, se você não quer se meter em dificuldade, toma cuidado com o que você diz. Por quê? Por que toma cuidado com o que diz? Porque o seu poder de criar está na boca. Deus criou toda a matéria, toda a forma através da boca dele. E ele te criou, você não é forma, filha. Nossa, você não é uma forma. Você não é esse corpo. Você é uma não forma dentro desse corpo. E você é uma não forma que manifesta o absoluto. Então existe forma, não forma o absoluto. O absoluto é o próprio Deus. É até onde Deus consegue descer para manifestar aqui na não forma para falar com você. E a partir do momento que você serve a Deus, você é uma não forma manifestando na forma. Isso é profundo demais, mano. Você vai ouvir, você não vai entender, porque você tem que assistir as lives da consciência. Então presta atenção, você é uma interseção entre o mundo físico e Deus. Você está aqui no meio. Deus te chamou para manifestar o reino dele. Por isso que João 15:1 fala assim, ó. João, eu sou oliveira, vocês é o ramo. Quem está em mim dá muito fruto. Cadê seus frutos? Você está dando fruto? Porque quem está nele dá fruto. Porque se não der fruto, ele fala, eu corto e lanço no fogo. Mas se dá fruto, eu podo
para que dê mais fruto. O que é a poda? Eu venho e falo com ele, não faz isso. Eu venho e falo com ele, faz aquilo. São tudo coisas que não quer, porque a poda dói, a poda machuca a árvore. Mas a poda machucar a árvore é necessário para o crescimento. Então a prosperidade é natural, ela vem da riqueza de obedecer a Deus e o dinheiro é consequência dessas duas coisas. Então você está aqui e você está cheio de poder para manifestar na forma. E esses poderes são feitos através da sua boca. Eu expliquei na live ontem, mundo espiritual. Você precisa de um sentimento e soltar pela boca. Quando você solta um sentimento pela boca, chama magia. Por isso que os bruxos, esses feiticeiros, eles bebem. Para quê? Para manipular melhor o sentimento deles. Porque se o bruxo só falar com a boca, não acontece. Mas se ele usa o sentimento de raiva, de ódio, acontece. Ah, tá, por que você está falando isso? Porque você tem o mesmo poder. Magia existe. Você tem o poder. Você já viu a mulher quando o cara, eu falo isso, teve umas 2 vezes que eu fui jogar bola, recém-casado, minha esposa odiava que eu ia jogar bola. E aí tava um sol danado e ela falou, você pode ir, mas vai chover, tomara que chova. Chega lá, o campo azul, todo começou a chover, nós teve que ir embora. Por quê? Magia, só que você pega magia, você entra nos assuntos, porque tem uns doidinhos, né? Sempre tem uns doidinhos da física quântica, fica desvirtuando as coisas, e aí você não consegue absorver o que a Bíblia ensina. Então, qual que é a magia? Seu poder de criar através da boca. Deus criou através da boca. Jesus criou através da boca e você tem o poder de criar através da boca. Por isso que o irmão de Jesus não é o Tiago, servo de Jesus, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele gasta o capítulo dele inteiro falando da sua boca. Como assim, Thales? Seu pai, você derrubou uma coisa no passado, ou entornou uma água, ou arranhou o carro dele, ou fez alguma coisa, ele olhou para você com tanta raiva e falou, seu burro, você é um idiota, menino, você nunca vai dar nada na vida. Pegou o sentimento, soltou pela boca, criou na sua cabeça. Até hoje você acredita que você é burra? Uma pessoa com 86 bilhões de neurônios, é um número que você não dá conta de escrever. Cada neurônio tem capacidade de fazer 10 mil conexão. É uma capacidade de processamento de memória que você não dá conta nem de entender. Tá aqui na sua cabeça, você acha que você é burra? Pelo amor de Deus. O que é isso? Você não enxergou o personagem ainda, alguém usou o poder de criar em cima de você, você acredita nisso até hoje. Então, cuidado com a sua boca, porque ela vai te meter em dificuldade, mas ela também é poderosa para te dar vida e te levar para um caminho de vida, tá bem? O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Então, por que eu não consigo o que eu desejo? Não é porque Deus não quer, não é porque Deus é pobre. Jesus nunca foi pobre, irmão. Tira isso aí da sua cabeça. Não, tá, Jesus é pobre, nós tem que ser pobre. Não, é só seu personagem aqui que acredita nisso, e aquilo que você acredita, você está criando pela boca. E aí, como você vive criando isso, qual que é o maior poder para criar, tá? De todos os sentimentos, chama medo. Por isso que Deus está falando o tempo todo. Tem 365 capítulos na Bíblia, versículo. Não temas, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo, a gente aprendeu ontem, o medo é a fertilidade do inferno. Eu te aconselho a escrever isso aqui na live, escrever num papel, numa caneta e tentar ler isso aí até você entender o que isso significa. O medo é a fertilidade do inferno. Então, a Bíblia é pura mitologia. Mortos não ressuscitam, milagre só existe dentro da Bíblia. Deus nem existe, Nilma. Tem uma live minha que eu falo, Deus não existe. Assiste ela lá, você vai ver que doideira. Qual o nome do seu canal no YouTube? É só você ir no link da bio aqui do TikTok. Vai no link da bio. O terceiro pilar que aparece lá é YouTube. Vai lá e segue o YouTube. E tá todas essas lives salvas lá. Em categoria. Começa pela consciência, ativa seus poderes aí. O preguiçoso morre desejando muita coisa porque se nega a trabalhar. Davi quando peca, ô Nilman, Davi quando pecou, quando ele errou, então Davi não é mitologia, tá? Ele é provado arqueologicamente. Quando Davi pecou, se existe vida depois da morte, porque ninguém nunca voltou para contar. Jesus contou essa história já. Você sabia que Jesus respondeu isso aí? Ó, a pessoa perguntou, se existe vida depois da morte, por que ninguém nunca voltou para contar? Jesus revelou essa história. Alguém perguntou isso aí para Jesus, ele contou uma historinha de um rico e do Lázaro. O rico morre, vai para o inferno, o Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. Não era para o céu ainda. Tinha um seio de Abraão antes de Jesus morrer, o céu era lá no inferno. Ficava separado no seio de Abraão. Aí o Lázaro olhou e viu o rico lá. Aí o rico estava no inferno, pediu umas coisas para Lázaro e ele falou para Abraão assim, pai Abraão, deixa eu voltar lá na terra e falar para os meus irmãos que não é para eles virem para cá não, para eles vender, ajudar os pobres, para eles não virem para o inferno. Eu quero voltar lá
porque eu morri, tô aqui, eu quero voltar para mim falar lá com eles, para eles não virem para cá, igual você tá pedindo aí. Aí Abraão falou, não, eles têm o Thales lá, eles têm os profetas, eles têm Jesus, eles têm a Bíblia. Se eles não ouvem a Bíblia, não ouvem Jesus, não ouvem o Thales, imagina um espírito voltar para falar com eles. Aí que eles não vão ouvir mesmo. Então Jesus já respondeu isso aí, você não vai ouvir, você acha que você vai ouvir, é porque você está desejando uma coisa aí errada. Mas Davi pecou, errou, e Deus falou uma coisa com ele, falou assim, ó, se você tivesse desejado mais, eu tinha dado 3 vezes mais, eu te dei tudo que o seu coração desejava. Então esse negócio de Jesus é pobre é do capeta, é o inferno que está colocando isso na sua cabeça. Thales, não fala isso, Jesus era tão pobre que tinha um tesoureiro. Jesus era tão pobre que tinha alguém para cuidar do dinheiro dele. Nossa, que Jesus pobre. Jesus era tão pobre que a primeira coisa que acontece na terra quando ele nasce é que vem 3 reis magos, coloca ouro, incenso e mirra no pé dele, as coisas mais caras da época. Nossa, Jesus é pobre, você está lendo a Bíblia errado, hein, irmão? Então Deus quer cumprir o desejo do seu coração. Por quê? Porque ele tem bons desejos para você. Qual que é o problema? Você não está ativando a riqueza e a prosperidade, porque você é um preguiçoso, irmão. Você acha que com 8 horas por dia você vai alcançar dinheiro? Olha para a vida de quem está buscando isso aqui. Isso aqui é só uma ideologia. Seguir a ideologia é um caminho certinho. Seguir o caminho certinho, você vai chegar aqui com poder e com autoridade. É normal. Então, qual que é o caminho? Deus tem desejos bons para você. Ele quer te dar recursos. Por quê? João 15, verso 8. Nisto é glorificado Deus, o absoluto, que a sua não forma se manifeste na forma com muito fruto. Deus quer que você tenha muito fruto. O que é muito fruto? Muita riqueza. E essas muita riqueza vai gerar recurso, né? Vocês ficam falando de recurso aí, vocês estão buscando a coisa errada. O preguiçoso passa o dia todo pensando no que gostaria de ter, no que gostaria de comer. Se ele está pensando é porque ele não está trabalhando, não está agindo. Mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. A pessoa de caráter é generosa. Aquele que serve a Deus não fica retendo tudo. Deus não te chamou para ser represa, irmã. Deus te chamou para juntar um dinheiro, investir com sabedoria e abençoar as pessoas. Mas Deus não te chamou para ser bonzinho e dar tudo. Ele dá com justiça, ele dá com prazer, ele dá na quantidade certa. Ele primeiro se resgata. Eu te aconselho a assistir Provérbios 8. Eu tô falando do bonzinho lá. Bonzinho é terrível, mano. O bonzinho tira dele e dá pros outros. A testemunha falsa será condenada. Primeira vez que vê sua live, amei sua sabedoria. É só uma conexão Wi-Fi, você tem a mesma conexão que eu. Se você abrir a live falando, você vai falar coisas que eu não dou conta de falar, porque a sabedoria se manifesta cada um de uma forma. Como assim, Taz? É um princípio, chama princípio do download, Rose. A sabedoria tá aí no você também. É só você fazer download dela. É o que eu tô fazendo aqui. Eu ensino na live da consciência 1. A primeira live da consciência eu te ensino a fazer download da sabedoria. Dá pra você fazer isso, sabia? Ninguém te contou, né? O problema é isso. Se você ler o link da minha bio, tá assim: te falo coisas que ninguém quer te falar. Tem Instagram? Tem Instagram, só que o Instagram eu só ensino a fazer dinheiro, mano. No Instagram só tem dinheiro. Dinheiro é o base. Procura a riqueza primeiro, a prosperidade, você vai ficar top. O Instagram é o mesmo nome do TikTok aqui, mas o Instagram é só dinheiro. Inclusive vai ter uma imersão agora no domingo, que eu vou ter que falar um pouco de dinheiro. Eu vou fazer essa captura aqui do personagem, vou te ensinar a modificar ele, vou te colocar sua consciência para cima do personagem e vou ter que ensinar de dinheiro, porque eu tô vendo muita gente aqui com problema financeiro, e o problema financeiro atrapalha muito o casamento, e Deus me levantou como um pilar para restituir casamentos. Então vou ter que falar de dinheiro. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferece com mais intenção. Quem é que oferece sacrifício para Deus sendo ímpio? Ímpio não oferece sacrifício para Deus. Então Deus está falando do povo dele aqui, ó, da igreja, de alguns pastores que vocês estão servindo aí. Em vez de servir Deus, fica servindo o pastor. Em vez de pedir autorização para Deus, tudo: pastor, você deixa eu ir? Pastor, a minha esposa tá precisando de mim lá em casa, você me libera? Ah, mano, vai te catar, irmão. Você não sabe quem que é sua esposa ainda, não? Quantos filhos de pastor eu conheci que o pastor tirava a roupa dos filhos e dava pros outros na rua? Você tá servindo um pastor desse aí? Você não tá olhando os frutos dele, não? Aprende a olhar o fruto desse líder seu, você chama de pastor. Se ele não tem frutos de salvação, de uma família edificada, de uma igreja dentro da casa dele, ele não pode ser seu líder. Presta atenção no que eu acabei de falar. A sua esposa, os seus filhos vêm antes do seu pastor, irmão.
Primeiro é eles. O primeiro amor é dentro da sua casa. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Ou seja, ouvir é melhor do que ficar falando. O sábio, ele tem 2 ouvidos, uma boca só. Ele ouve mais do que fala. Se você ficar perto de mim durante o dia, você vai assustar comigo. Vocês veem eu na live aqui, vocês criam um personagem meu na sua cabeça. Um cara que fala muito, um cara que tem muita sabedoria. Eu durante o dia só fico calado, só faço pergunta. Na live é hora de eu fazer o download, eu descarrego. Depois eu corro ali, faço minha meditação para me pegar os downloads aqui e gravar na minha mente. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Finge ter confiança, finge ter dinheiro, finge ter as coisas. É o homem mau. Ele não é só o ímpio, não. Tem muita gente cristã do mesmo jeito, que fala que acredita em Deus. O diabo é mais crente que muito crente aí. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são dadas na presença do Senhor. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Vou repetir. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Forma, não forma, absoluto. Sabedoria, entendimento, conhecimento, tá tudo aqui. Ó. O que é isso perto do absoluto? Você não dá conta nem de arranhar o que é absoluto. Você nem pode falar, o absoluto é isso, o absoluto é aquilo. Não, só fala assim, absoluto. Tá? Quando você for falar disso aqui que eu estou ensinando para vocês, não coloca nenhum termo depois. É tipo Deus falando para Moisés, eu sou o que sou. Não, mas como assim eu sou o que sou? Não, eu sou o que sou. Não, mas como assim, Deus? Eu sou o que sou. Não, eu sou o que sou. Absoluto. Absoluto é absoluto. Absoluto é a única palavra que dá para a gente chegar para arranhar isso aqui. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas é Deus quem dá a vitória. O Senhor. O seu problema é esse. Você não leu o provérbio? Salmo 127. É inútil edificar a casa se o Senhor não edificar. É inútil guardar a cidade se o Senhor não guardar. Vamos traduzir? É inútil você querer fazer seu filho ficar bem, ser próspero. É inútil se o Senhor não fizer ele próspero. É inútil você querer guardar seus filhos, ficar protegendo ele, colocar babá, guardião, guarda-costa. É inútil, porque é o Senhor quem guarda de verdade. Tá? Então a gente não deve fazer? Não, não é isso. Vamos traduzir. Quem está edificando a casa tem que edificar a casa. Deus não está falando, fica com o braço cruzado que a casa vai crescer. Tem muita gente que é o preguiçoso. Esse é o preguiçoso. O preguiçoso, ele cruza o braço. Não, Deus vai me dar o trabalho. Não, Deus vai mandar comida aqui para casa. Não, Deus vai me dar 1 milhão na minha conta. É o preguiçoso. Deus não tem compromisso com você, irmão. Ele não vai fazer. Deus não faz isso. Lázaro era para estar morto lá até agora, se Deus ouvisse os preguiçosos. Jesus falou, preguiçoso, tira a pedra. Aí os preguiçosos ficou com o braço cruzado. O justo foi lá e tirou a pedra e Lázaro saiu para fora. Aí falou, Lázaro, sai para fora. Então, primeiro, preguiçoso não quer edificar a casa, não vai ter casa para você morar, irmão. Você vai continuar na pobreza, vai continuar aí com essa vida miserável sua, indo pro trabalho, no mesmo trabalho, caminhando no mesmo carrinho velho, comendo até o pão que você come todo dia igual, falando com as mesmas pessoas, no mesmo nível de dinheiro, de riqueza, você vai continuar aí. Você é o preguiçoso, você tá muito bom, e o preguiçoso gosta da zona de conforto. Então Deus tá falando, edifica a casa. Só que tem o primeiro nível, o preguiçoso não quer edificar. Tem o segundo nível, o tolo. O tolo quer edificar com a mão, com a força do braço dele. Aí Deus fala, é inútil, filho. Não, não edifica a casa sozinho, não. Edifica com a minha bênção. Aí você vai ver o que vai crescer. Você vai trabalhar, antes de você trabalhar, faz uma oração. Deus, me dá essa bênção, pai. Prospera aqui meu negócio. Você vai ver esse negócio seu crescer. Guardar a cidade. Você tem que proteger seus filhos, é lógico. O preguiçoso faz o quê? Ô filho, protege seu outro filho aí. Ó. Ontem eu passei numa casa, mano, a coisa mais maravilhosa que tinha. Um monte de menino brincando lá fora. Só que entre os meninos tinha uns bebezinhos lá que podia cair e machucar, mano. Podia cair e machucar feio. A mãe lá em cima, o bracinho cruzado, os outros ficam cuidando do filho dela. Aí se acontece alguma coisa... Mas tá, Deus protege, né? As crianças têm uma bênção extraordinária de Deus, mano. Inclusive, Satanás tem uma missão muito forte de aborto, desse negócio aí de matar as crianças, de você não ter filho. Ele gera medo pra você não ter as crianças, porque quando uma criança chega na sua casa, chega anjo junto. Entendeu? Não tem anjo lá, só tem demônio. Você não serve Deus, mas quando a criança chega, os anjos chegam junto. E aí o diabo fala, não pode ter criança na terra, não. Deixa só os bobão aí pra gente chupar o sangue desse.
Ai, meu, é muito difícil falar essas coisas quando a gente não tem um contexto, quando você não entende ali, porque eu gosto de explicar as coisas, mas eu não vou explicar não, só você assistir as lives da consciência e ver lá quem é o diabo. O diabo é seu predador. Então Deus quer que você tenha planos e Deus quer que você coloque esses planos na mão dele, que quando você pegar seus planos, colocar na mão do Senhor e executar, aí sim você vai ver a bênção de Deus. Alguém tem alguma pergunta? Manda pergunta aí. Sinceramente, eu acho que isso de Deus foi tudo uma historinha criada por alguém e foram acrescentando. Amigo, não tem como. Tem um cara muito massa, estuda ele, Augusto Cury. Augusto Cury é psicólogo, é um cara brutal, mano. Ele tá vivo até hoje. Inclusive, ele é um dos best-sellers do Brasil. E ele foi estudar Jesus, ele era ateu. Tá aí, ó, presente, eu não sei seu nome. Ele foi estudar Jesus, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus de forma nenhuma. Ele tinha problema com o pai dele, problema com religião. Quando ele foi estudar Jesus, ele chegou, ele como formado, já era doutorado em psicologia, mano. Era um cara bem profundo, assim. Você vê os podcasts dele, mano, é profundo ele conversando. Ele falou, não tem como Jesus ter sido um personagem criado. Porque a capacidade humana de criar isso não dá. O homem não tem conta, a gente não tem capacidade para criar aquelas ações de Jesus ali. Não tem a gente, ele estudando até os princípios, as pessoas que escrevem livros, todos os livros, os caras lê muito, mano. E ele chega em Jesus e fala, não tem como alguém ter criado aquilo ali. Porque as ações dele vai totalmente contra a natureza humana. Então, se é um personagem que vai contra a natureza humana, como é que ele foi criado pelo homem? Não tem como. As histórias da Bíblia, as partes que vem ali, revelações, você vê que não tem como ter saído do intelecto humano, mano. É muito profundo. Se existe vida depois da morte, porque ninguém nunca voltou para contar, a gente já revelou isso aqui. Na Bíblia é pura mitologia, mortos não ressuscitam. Milagres só existem dentro da Bíblia. Meu amigo, você tá me judiando de mim. Imagina alguém que casou com 18 anos, no auge da fertilidade, ficou 5 anos tentando ter filha. Eu estava no exército, o sargento falou assim, você vai chegar em casa, você vai escrever seu maior medo, maior sonho, não sei o que, escreve lá. Quando eu fui escrever, meu maior medo era não ter filho. Lembra que o medo é a fertilidade do inferno? Então, meu medo, Jó fala assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Casei com uma mulher que não podia ter filho. 5 anos, irmão, nós fez todas as posições, nós fez tudo certinho, fazia o que a regra mandava. Não tinha filho. Não tinha como ter filho. Chegou aqui em Portugal, num certo dia, veio uma mulher lá do Brasil, missionária, e um missionário chama minha esposa na frente, ora para ela, fala tudo. No outro mês ela engravida. Ah, não existe milagre. Meu filho é um milagre, irmão. Não fala isso comigo, não. Mitologia, os mortos não ressuscitam. Inclusive, nem tem morto. A Bíblia é pura mitologia. Mortos não ressuscitam. Não tem morto. Ô, tá, não fala isso. Eu tava ouvindo a live, tava tão legal. Não existe morto. Jesus falou isso, irmão. Ele estava lá e os caras falando, você é maior que Moisés? Moisés veio há tantos anos atrás. Deus falou, não existe morto, gente. Deus não é Deus do morto. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isaac, quando ele fala isso, ele estava falando assim, eles estão vivos agora. Nós estamos vivos aqui na Terra. Até uma live da consciência que é, consciência destrói. Aí primeiro a gente destrói um personagem, depois a gente destrói o passado. Nessa live eu te revelo isso que eu estou falando aqui. Não existe esse mundo dos mortos que você está acreditando aí. Morreu não está vivo, só que está separado. Os que são de Deus estão no seio de Abraão, que Jesus levou cativeiro, agora está debaixo do trono de Deus. Os que são do inferno, separados por fogo que vai consumir eles, fica nesse seio da terra. Os anjos que caiu antes da criação da terra estão no Hades, aqui nesse lugar de anjo. Tem os anjos que caiu depois da criação da terra, que eram os principados que Judas fala que largaram o poste e desceram para ter com as filhas dos homens. Esses anjos também desceu por aqui. Tem um monte de demônio que é os filhos desses anjos com as mulheres e estão tudo solto aí. E o problema é que tem uma conexão aqui do Hades com a terra e alguns demônios conseguem subir nessas regiões celestiais e descer aqui e influenciar na terra através de vibração e frequência. É a segunda live do mundo espiritual que eu vou ensinar é como que eles manipulam. Cada céu manipula aqui na terra. Chama vibração e frequência. Então o que você entende de passado? O passado é a morte andando na terra. E aí, como a morte anda na terra, ela ceifa da terra e leva para um desses 3 lugares, você acredita que tem morto, mas não tem morto.
Todo mundo tá vivo agora. Seu vovô, sua bisavó, seu bisavô, tá todo mundo vivo agora. Deus tá vendo todo mundo. Você só perdeu o acesso. Jesus falou isso. Ah, não, eles dormem. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver pergunta, manda. Se não tiver, eu vou terminar a live que eu tenho que correr, mano. Glória a Deus, melhor obedecer do que sacrificar. Manda uma pergunta bem braba aí, vambora. Melhor obedecer do que sacrificar. Tô com muita dor, perdi o sono, entrei na live do TikTok para me distrair e parei na sua live. Tem que tomar cuidado com esse negócio de distrair, tá? Distração é a ferramenta do diabo. Se você assistir a live do mundo espiritual ontem, você vai ver que Deus colocou... Antes tinha 3 céus. O céu do meio aqui é onde as orações, quando você ora, sobe como incenso. Sobe como incenso, passa pela não forma, que é esse segundo céu, que é onde está Plutão, Marte, esses negócios aí, que tem um monte de demônio ali que você não sabe. Sobe por aqui, passa, vai lá para o absoluto, chega para Deus pelas narinas dele. Tem um anjo que faz isso aqui. Os demônios aqui não podem impedir os anjos de subir, mas eles atrapalhavam os anjos de descer. Daniel fala, eu orei, Daniel, quando você orou a primeira vez, Deus me enviou. Só que um principado me parou aqui nessas regiões celestiais e me impediu de descer. Aí como você continuou orando, insistiu, não foi uma vítima, não ficou distraído, você continuou, aí Deus mandou um arcanjo que eliminou esse principado e eu pude descer. Aí Deus vendo isso falou, agora não vai ter mais principado. Agora eu vou colocar eu dentro de você, chama Espírito Santo. Ele tirou o sinal do Wi-Fi aqui, ó, e colocou um cabo de rede conectado dentro de você, chama Espírito Santo. É uma conexão entre você e Deus. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que o diabo, ele tem você como um prato de comida. E aí quando a fome bate de verdade, pode ter um muro na frente de você. Você sabia que pode ter um muro de 4 metros de altura na sua frente? Se você tiver realmente com fome e sede, você vai pular ele? Você vai cavar por baixo? Você vai dar um jeito de comer? Então, o diabo, ele olha para você como comida. Você não sabe disso, né? Assiste a live do mundo espiritual, eu revelo por que é isso. E aí ele falou assim, já que tá dentro dele, então agora a gente precisa distrair eles. Porque se eles não acessar isso aqui, a gente pode continuar jantando, comendo à vontade. Ele vai continuar sendo o franguinho do café da manhã. E aí o diabo faz o quê? Cria Hollywood, cria videogame, cria aplicativo, agora criou um monte de série. E aí você tem tempo para ver uma série de 8 horas, mas não tem tempo de assistir uma live de sabedoria aqui de 1 hora. Você tem tempo para ficar 8 horas vendo uma série, uma atrás da outra, mas não tem tempo para orar 1 hora a Deus, para conectar, fazer o leste lerrar. Você não tem tempo para ficar 20 minutos em silêncio, só ouvindo as vozes da sua cabeça para perceber que você não é nenhuma delas. E como você não tem tempo para isso, porque seu tempo está nas distrações, ficar vendo na vida dos outros. Aí o que acontece? A polícia tá chegando mesmo. Atenção que a polícia vai chegar aí. Corre. Então presta atenção no que eu tô falando com vocês. Tem mais alguma pergunta aí? Manda aí, ó. A polícia tá chegando aí, profeta. Qual que é a pergunta? Manda a pergunta, irmão. Manda a pergunta. Vocês não dão conta de fazer pergunta. Pergunta é a coisa mais importante que tem. Manda aí a pergunta. Vou dar mais 1 minutinho para vocês fazerem alguma pergunta aí e vou desligar a live. Tá mal estacionado. E aí, Adriana, tudo bem? Faz uma pergunta aí, ué. Tem o personagem, tem o mundo espiritual, tem um monte de coisa aí. Faz uma pergunta. O que você acha sobre livre-arbítrio? Então, mano, eu queria muito não ter o livre-arbítrio. Seria muito bom se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Por quê? Presta atenção, se você não tivesse o livre-arbítrio, sua vida estava muito melhor do que você está agora. Você já está no céu, nem era para você estar aqui. Só que para Deus tirar o livre-arbítrio de você, você tem que deixar de ser Deus. Nossa, Thales, para que você foi fazer essa pergunta, Celinho? Para Deus tirar o livre-arbítrio de você, você tem que deixar de ser Deus. Thales, mas nós é Deus? Jesus falou, vós sois deuses. Moisés não falou, gente, que vocês são deuses? Então, o poder de Deus está dentro de você. O absoluto manifesta na não forma, que é você, e você manifesta aqui na forma. Então, presta atenção que eu estou falando com você aqui, ó. Para Deus tirar o livre-arbítrio de você, você tem que deixar de ser Deus. O seu poder de criar está justamente no seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer as escolhas. Deus falou em Salmos assim, os céus é os céus do Senhor e a terra ele entregou para os filhos dos homens. Então você tem o poder de criar, você tem o poder de manifestar e isso é feito através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a sua parte divina.
tá bem? Seria bom se a gente não tivesse, né? Mas Deus quis fazer a gente Deus. E aí, o que acontece? Dá essa ruaça aí, um monte de gente escolhendo a coisa errada, um monte de Deus perdido na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Eita, entrou Jesus. até o Nelson aí, ó. Entrou sem eu ver. É normal escutar vozes e ver coisa? Ainda não consegui diferenciar as coisas espirituais. Então, tem 5 vozes que na sua cabeça. Eu acho que a live bugou aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Eu vou desligar a live, bugou aqui. Tem 5 vozes que falam na sua cabeça. Voz de Deus, voz da sua alma, voz da sua razão, consciência. É aqui que tá mais os problemas. Voz dos homens e voz do diabo. Nenhuma das vozes é você. Eu acho que travou aí. Travou, vou desligar aqui. Mas é isso aí, mano. Tem um monte de live aí da consciência. Preciso que o meu esposo chegue nessa consciência. Como faço para ele entrar nesse lugar? Para de falar com ele. Fala com Deus que dá consciência. A gente leu ontem Provérbios 20. É Deus que dá consciência. Então para de falar na cabeça dele e vai falar com Deus. Travou aí? Tá normal, tá normal. Então, para de falar com seu marido, moço. Comece a falar com Deus. Se você falar com Deus, Deus vai trazer consciência para ele. Você quer resolver problema com seu marido de verdade? Eu era um idiota, gente. Sério mesmo, eu era um meninão. Eu casei com minha mulher, eu nem sabia que pornografia era errado. Para mim, masturbar, pornografia era normal, era certo. Ela que foi me ensinando, ela que foi orando para mim. Então, assiste um filme que chama Quarto de Guerra. Assistir o Quarto de Guerra, você vai aprender a fazer seu menino que tá lá na sua casa virar homem. Às vezes acho complicado, pois temos livre-arbítrio, mas todos somos predestinados. É porque tem 2 coisas aí. Você vai assistir Celim, tem uma live da consciência que chama assim, Deus não existe. O que é Deus não existe? Deus não está aqui, ó. Tem a existência, tem a não existência e tem o absoluto. Quando você fala que Deus existe, você está trazendo ele aqui para um campo da sua cabeça. Deus não pode entrar aqui porque ele não cabe aí. Você tem que tirar ele da sua cabeça. Então você está com um problema. Você criou um Deus na sua cabeça que não é real. Talvez você nem está servindo Deus de verdade. Para com isso, tá? Não tem como fazer isso. Tem sim. Jesus falou que tinha um povo que criou um Deus na cabeça dele. E com esse Deus que eles criou na cabeça, eles expulsavam demônio, profetizavam, faziam maravilha. E aí quando eles chegou para Jesus, falou, não, eu nunca conheci vocês. Vocês estão servindo outro Deus aqui. Então como é que eles profetizavam, expulsavam demônio e faziam maravilhas? Porque é princípio, você instalou os princípios, você pode fazer essas coisas. Então o seu problema, Celinha, é que tem um Deus na sua cabeça, você tem que tirar ele daí de dentro, tá bom? Espero ter um dia você me deixe subir, não entendi. Tem um dia você me deixe subir. Rapaz, o que eu mais quero é você subir uma live aí, Nelson. Sobe uma live aí, vão assistir sua live, irmão. Mas o que eu vou falar? Vai na live da consciência, assiste o primeiro capítulo lá. Eu estou ensinando exatamente você subir. Por que você tem que subir? Tem orado por isso. Então você diz a palavra, o Espírito Santo convence. É exatamente isso. Você está orando por isso. Você chegou nessa live aqui. Eu sou resposta de oração para sua vida. Estou parado em Daniel. Bom dia. Ô, Cláudio aí, rapaz. Quanto tempo eu não te vejo, Cláudio? Tá bom, vocês já mandou pergunta demais. Deixa eu ir correr aqui, fazer meu momento de orar aqui, tá com Deus. E é isso, irmão. Até Deus, até a próxima live. Hoje à noite nós vamos fazer uma imersão espiritual e vamos resolver as tretas da sua cabeça. Chega aqui já segue o canal TikTok, a live vai ser aqui. Entra no link da bio, entra no grupo de ascensão que eu vou falar lá a hora da live. Entra no terceiro canal do YouTube, já escreve no YouTube, que lá no YouTube as lives estão organizadas. Aqui tá desorganizado, tá uma bagunça. Aí o menino sai postando tudo aí, vocês vão assistindo conforme ele posta. Mas no YouTube tá organizado. Comece pela live da consciência lá. Tá lá várias lives, tá bom? E bora. Eu tô esperando vocês no grupo. Eu tô falando aqui, vocês não entram no grupo. Deve estar alguma coisa errada no link. Eu preciso que vocês entrem no grupo, que eu quero fazer uma imersão esse fim de semana. E só vai participar quem tá no grupo. Tá bom? Nós vamos fazer uma imersão brutal aí para falar de finança, de dinheiro, dessas coisas. Entra aí no grupo, tá? Tamo junto. Valeu!